Em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. O irmão pode nem estar entendendo o que ele está colocando aí, ele vai gravar, aleluia, a pregação dele para divulgar na internet, irmão. Louvado. Tem pessoas que usam a internet para outros fins, né? Louvado Cristo, que usa a internet para isso, para divulgar a palavra do Senhor. Louvado seja o nome santo do Senhor. Já prega na rádio e agora vai estar pregando na internet também. Glória a Deus. Glória a Deus. Salve o povo de Deus, na paz do Senhor. Motivo muito alegre estar aqui nessa noite para louvar e bendizer o nome do Senhor, que é digno de toda honra, toda glória e todo o louvor. Abra sua Bíblia no livro do Apocalipse. Glórias a Deus. Fique ligado, irmão, que tem uma palavra boa para essa noite. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Abra sua Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo 22, versículo 12 a 21. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Glórias a Deus. Irmão, já acharam? Apocalipse, capítulo 20, o versículo. Glórias a Deus. 12 a 21. Glórias a Deus. Eu vim aqui para falar com o irmão, que o irmão tinha me convidado, não sabia qual era a quinta-feira. Aí eu fui para confirmar com o varão, né? Fui para confirmar com o varão, o varão vem, porque eu não sei se foi quinta-feira passada ou outra quinta. Aí o varão fica aí então para pegar a mensagem. Glórias a Deus. E nós conversamos direitinho. Glórias a Deus, que estaria registrando o curso, se havia autorização, porque sempre tem essa autorização aos pastores da igreja. A gente não pode sair fazendo as coisas assim porque acha que vai fazer. Nós estamos fazendo debaixo da autorização dele, em diante dos outros cultos que nós passamos também foi autorizado. A gente não faz nada sem autorização de ninguém. Glórias a Deus. Porque tem que ser tudo com ordem e decência. Congregamos ali na Assembleia de Deus da Alto Grande, Assembleia de Deus Pentecostal Tempo da Restauração, onde o dirigente é a missionária Edith, o pastor Ailton Neves. Glórias a Deus. Quem quiser conhecer o meu pastor é só entrar lá online, os cultos de lá também é tudo gravado e vinculado com a internet. A rádio também, nós montamos um projeto dentro da rádio para gravar dentro da rádio também. Tudo que está acontecendo dentro da rádio. Estamos jogando também para a internet. A gente fala que quem entra lá tem que entrar ligado. Quem entra desligado, a gente já não deixa, porque entra aquele um ou outro que quer conversar, quer bater papo. E a gente fala, esse lugar aqui não é isso. Aqui é um culto igual a igreja. Você tem que vir para cá ligado para ver a rádio. Glórias a Deus. E estamos aí fazendo a obra do Senhor com esse projeto novo. Esse projeto de gravação para invadir as redes sociais. Eu falei ontem na igreja Assembleia de Deus, ontem, o pastor Marco Antônio, devemos invadir as redes sociais, porque lá os jovens estão se perdendo, os adolescentes estão se perdendo, as crianças estão se perdendo, até os adultos e os velhos estão se perdendo também, no Facebook, no Twitter, no Instagram e em todos os meios eletrônicos. Porque muitos intitulam os meios eletrônicos é do diabo, e no meio eletrônico você pode evangelizar, falar de Jesus, dar testemunho e resgatar as vidas que estão lá se perdendo. É só a pessoa ter só um pouquinho a mais de visão. Você tem muito não, é só um pouquinho a mais de visão. O que o diabo lá causa de destruição, a gente vai lá e causa restauração, mostrando o que acontece nas igrejas. Já que ele já anda assim com o aparelho, então eles vão andar assim assistindo o culto. Se o arrebatamento acontecer, vai ser assistido direto para o céu. Em nome de Jesus Cristo. Apocalipse capítulo 22, versículo 12 a 21. Eis que cedo vem, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurado aquele que lava as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer um que ama e comete a mentira. Eu
Enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. O Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: venha. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Porque eu testifico a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, que se alguém acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas nesse livro. E se alguém tirar qualquer palavra do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que estão escritas neste livro. Aquele que testifica essas coisas diz: certamente sendo venho, amém. Ora vem, Senhor Jesus, e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Amém. Versículo 12, vamos repetir, todo mundo dizendo assim: este selo. Todo mundo pode repetir direto, sozinho vocês, vai. Este selo. O meu galardão está comigo. Glórias a Deus. Pode se sentar? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glórias a Deus. Tentei fazer um milagre trazendo meu violão para cá. Glórias a Deus, não consegui. Tentando puxar o som pelo microfone e também deu. Glórias a Deus. Estou orando aí a Deus aí para me abençoar na guitarra. Glórias a Deus. Porque a gente toca, canta, prega, faz locução de rádio, escreve várias interpretações da profecia, faz um monte de coisa para Jesus. Mas uma das coisas que eu mais gosto é cantar e pregar, e tocar o instrumento. E às vezes nem todo tempo a pessoa que está tocando ali não está na mesma sintonia, glórias a Deus, com aquilo que vem de Deus. Vamos tentar cantar o hino aqui, vamos segura para mim, sem o som, e a gente já vamos entrar direto na mensagem. Não dá não, porque o retorno da IPDC eu já vi, não cabe aqui não. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Não, tá aqui, o outro microfone lá. Glórias a Deus. Vai quebrar, porque eu tive que comprar um adaptado para a minha igreja. Eu já conheço. Glórias a Deus. Não vou dar um prejuízo aqui na igreja, né? Senão depois Jesus me cobra. Eu estou vendo ali que não vai dar certo, aí o negócio fica sério. Glórias a Deus. Aleluia. Glórias a Jesus. Aí, quando só um louvor, eu vou entrar para a mensagem com aquilo que Deus quer falar aqui hoje para a vossa vida. Glórias a Deus. Então vai ficar um pouco baixo, mas nós vamos ficar ligados no céu. Aleluia. Tua vida é bom desabafar do que sente, não pode desanimar, precisa suportar até o fim. Imagine lá no Calvário, Jesus Cristo estando morto, ensanguentado, em suas mãos, com amor no coração, tudo isso por você. É difícil carregar a cruz que ele levou, carregou sem reclamar. É impossível esquecer sua morte lá. Lembranças de Jesus, lembranças de Jesus. Como vai, aleluia, sua vida? É bom desabafar, não pode desanimar, precisa suportar até o fim. Imagine lá no Calvário, Jesus Cristo estando morto, ensanguentado, com cravos em suas mãos, com amor no coração,
sem reclamar. É impossível esquecer sua morte lá na cruz. Lembrança de Jesus, lembrança de Jesus. Glórias a Deus, glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Vamos à mensagem da palavra de Deus. Então, passar pelo milagre desse menino no meu lado. Glórias a Deus. Agora, coloca esse instrumental para mim, fazendo favor. Para mim fazer igual lá na rádio. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Culto rádio online. Vai ser só vitória. Sábado agora eu vou estar divulgando o nome das igrejas que nós passamos essa semana. Lá na emissora de rádio. E vocês fiquem ligados que nós vamos estar divulgando aqui também. Glórias a Deus. O culto daqui e é só vitória. Vamos à mensagem da palavra de Deus. Antes de meia-noite, eu prometo terminar aqui hoje. Glórias a Deus. Nenhum capeta da repreensão do lado de fora vai atrapalhar o nosso dia aqui hoje. Porque às vezes acontecem coisas lá fora que, se o ser humano não ficar ligado com Deus, se assusta. Glórias a Deus. Tem que ficar ligado com Deus. Porque a Bíblia diz: nenhum mal te sucederá, e nem praga nenhuma chegará. Bota bem baixo, mano. Bem baixinho, em nome de Jesus. E está na altura boa. Está na altura boa. Glórias a Deus. Vamos à mensagem da palavra de Deus. Vou resumir ao máximo para terminar bem no horário. Glórias a Deus. Aleluia. Eis que cedo vem, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo as suas obras. Aleluia. Ele já está vindo aí. Todos os sinais já mostram que Jesus Cristo está voltando. Tudo que tinha que se cumprir, se cumpriu, e outras profecias estão se cumprindo. Uma da maior profecia, ou das maiores profecias que vai se cumprir agora, as pessoas não estão percebendo. É o dinheiro sendo tirado de circulação. Só se fala nisso. Uma nova adaptação monetária. E a Bíblia fala que quando chegasse um tempo determinado, a besta ia se manifestar. E só poderiam comprar e vender tendo a marca da besta. Só poderiam comprar e vender tendo a marca da besta. Quer dizer, o dinheiro sai de circulação. É o sinal que Jesus está voltando. Uma vez conversando com um cristão, o cristão falou assim: irmão, não estou despreocupado. Se eu não for agora no arrebatamento, eu vou na segunda remessa. E eu falei para ele assim: você não sabe nem o que você está falando. Se com o Espírito Santo na terra, o mundo já está achando difícil, imagine sem ele. Porque após o arrebatamento da igreja, das minhas profecias, você vai ver isso. A Bíblia se torna um livro selado. O Espírito Santo sai da terra, a igreja sai da terra, e o mundo fica do jeito que o diabo quer, para fazer a festa. E a Bíblia diz que o diabo vai perseguir tudo e todos que estiverem sobre a face da terra, porque Jesus não vai estar mais aí. Os anjos celestes vão sair também, vai todo mundo lá para o céu depois do arrebatamento da igreja. Então o inimigo vai fazer festa, e vai se cumprir uma profecia que ainda não se cumpriu, que está lá no livro de Naum, que haverá uma multidão de mortos e abundância de cadáveres, e não terá fim de luto, e muitos tropeçarão nos seus corpos. Essa profecia ainda não se cumpriu, ela vai se cumprir. Glórias a Deus. Mas ele está vindo aí para arrebatar o seu povo, um povo seu especial, zeloso de boas obras. No versículo 13 diz: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Quer dizer que ele não muda, não mudará, será o mesmo, e a sua palavra vai se cumprir do jeito que ele quer, nem a mais e nem a menos, mas segundo
está escrito. O versículo 14 diz: bem-aventurado aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Glória a Deus. Quem não tiver em Jesus não vai poder entrar no reino dos céus. Quem não tiver em Jesus não vai se salvar. Quem não tiver em Jesus não vai subir. Há um tempo nessa aí atrás, meu pastor, teve um irmão lá na minha igreja lá, precipitadamente foi lá trazer vento para lá. E precipitadamente ele articulou. Aí você tem que ter a autoridade de Deus. Ou você é de Deus ou você não é. Glória a Deus. Ele articulou tirar aquele irmão lá do altar e foi envergonhar ele. Quem era o irmão? E ele foi. Só que eu não sabia. Todo mundo sabia, mas eu não sabia. Só que eu fico ligado com Deus que eu estou na minha igreja. E quando eu vou pregar nessa igreja, eu prego mais por revelação. Glória a Deus. Não por inventação. Conheço a Bíblia pela misericórdia de Deus, do Gênesis até o Apocalipse. E quando eu fui ao encontro dele, alguns irmãos falaram que ele era uma bênção, que era para me convidar ele para pregar, que não sei o que, não sei o que lá. Eu fui. Só que quando eu fui na direção dele, Deus falou comigo nitidamente como você fala comigo, como vocês falam comigo. Meu servo, eu ouvi esse mesmo voz, guarda o teu coração, eu laço. Mas eu fui. Quando eu cheguei perto dele, ele tentou me envergonhar diante da igreja. Só que ele tentou me envergonhar e quase caiu no demônio. Quase caiu. Os lábios dele começou a querer sair. Nada. E eu falei para ele o seguinte: irmão, você veio aqui para isso. A igreja não é para isso. A igreja é para ganhar alma. A igreja é para fazer a diferença. Ah, não, você está errado. Eu falei: mostra na Bíblia. Eu falei: mostra na Bíblia. O Gênesis até o Apocalipse não mostra. Ele não mostrou. Como ele não conseguiu fazer nada contra mim, aí tentou me ridicularizar, tentou me humilhar, começou a falar alto comigo lá na igreja, os irmãos, todo mundo olhando. Eu só entreguei na mão de Deus. Está no ferro. A Bíblia diz: pelejarão contra ti por um caminho, e vão ter que achar 7 caminhos para fugir de diante de ti. Meu pastor, não tema nada e nem a ninguém. Não tema nada e nem a ninguém. Um tempo desse daí, o feiticeiro falou que ia fazer um trabalho pesado para mim cair. E ele falou. Eu, educadamente, quis ajudar ele. O que eu fiz? Puxei a minha identidade e a mão dele. Vai lá e faz o trabalho. Vamos ver se vai acontecer alguma coisa comigo. E você é abusado, não é abusado? Não, abusado é você. Eu quero tirar mim, você nem mexer comigo. E ele foi lá, fez o trabalho dele. Só que Deus falou comigo: eu vou dar um jeito nele. Porque além dele mexer contigo, ele ainda falou que nem eu vou te livrar. Ele ainda falou que nem meu Deus ia me livrar do trabalho dele. Aí Deus se manifestou. Deus fez que nem o rei da Síria. Quando o rei da Síria entrou na terra de Israel, falou: do mesmo jeito que eu fiz com a vossa as outras nações e com os outros deuses, eu vou fazer contigo, rei Ezequias, aqui em Israel. E vou fazer com o vosso Deus. Quando ele falou: vou fazer com o vosso Deus, Deus se levantou, chamou o profeta Isaías, falou: profeta Isaías, entrega o recado ao povo e ao rei Ezequias. Todos vão desarmar, todos vão se desarmar, porque eu vou descer na terra de Israel. Deus chamou o anjo, tudo na Bíblia, irmão, isso. Tudo na Bíblia. Tudo que aconteceu no
Antigo Testamento aconteceu no Novo. O anjo veio, ordenado por Deus, e falou: mata todo o exército. Deus assim, ó, falando com ele: se Deus vem, o ser humano não quer se arrepender, ele vai lá e passa lá para o outro. Ele é assim, ele passa lá para o céu. O anjo desceu, matou mais de 3 mil homens ou 3 mil homens do exército do rei da Síria, Senaqueribe. O intérprete, então, foi o primeiro a morrer, porque o rei Senaqueribe dependia do intérprete para entregar o recado ao povo de Israel, ao rei Ezequias, para afrontar tanto o povo como Deus. Aí Deus foi montado, ao passo a história de todo mundo, principalmente o intérprete. Só que o rei, o interessante, irmão, que dependendo de quem quer que seja, Deus vai lá e trata pessoalmente da pessoa. Deus vai lá e trata. Deus deu a ordem para o anjo assim: não toca no rei. O rei será querido? Não. Mata o exército todo, mas o rei não. Eu vou tratar com ele pessoalmente. Deus falou isso, e desceu. Quando o anjo passa a espada, mata todo mundo, volta para o céu. Aí Deus, agora eu vou lá. Aí Deus desceu e apareceu de frente ao rei da Síria, Senaqueribe. E as seguintes palavras dessa, pode ter certeza que foi essa: faz comigo agora o que você falou que ia fazer. Quando o rei da Síria vem se raciocinar, a Bíblia diz: Deus pega um anzol, coloca na boca dele, faz ele girar, e ele mata o rei da Síria, Senaqueribe. Larga ele como louco, retornando para a sua terra. Quando ele chega na sua terra, ele se prostra perante a sua imagem e começa a perguntar o porquê que aconteceu aquilo lá. Irmão, creio eu, a Bíblia não tinha, não, usava o pensamento, é conjectura. Creio eu, o diabo lá embaixo no inferno conversa com o demônio: ó, ninguém se mete, fica todo mundo em silêncio, ninguém vai responder a ele, ninguém mandou ele mexer no Deus de Israel, porque mexeu, o Deus que fez o céu e a terra, nem o diabo se mete. O diabo sabe que é problema. Glória a Deus. Então fique tranquilo, porque nenhum mal te sucederá, nem praga nenhuma chegará à tua tenda. Se alguma coisa vier a acontecer, é porque Deus quer te dar experiência nessa situação, para você testemunhar. Eu poderia contar inúmeros testemunhos das coisas que estão acontecendo na igreja, que aconteceu no meu serviço, que acontece na rua, que acontece em casa, que acontece por onde eu passo. Glórias a Deus. Porque nós temos todos os dias testemunho. Todos os dias. Só a salvação da nossa alma já é um testemunho grande. Glórias a Deus. Porque temos a nossa vida em Jesus. No versículo 14, bem-aventurado aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Mas existe uma turma aí que vai ficar de fora. Existe uma turma aí que vai ficar de fora, que não vai entrar no reino dos céus. Que turma é essa, irmão? Versículo 15: ficará de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer um que ama e comete mentira. A irmã falou um mistério aqui, irmão. Quem estava ligado, e o irmão ali também falou um mistério aqui, que é para esperar o tempo de Deus. Não é para passar frente, nem que seja para casar, mas não é para passar frente, é para esperar o tempo de Deus, que Deus vai agir. E Deus estava falando e está falando até agora. Quem está ligado, está recebendo. Aleluia! Agora o versículo 15, varão, fala que vai ficar de fora os cães. E eu? Cães? Que cães são esses, Deus? Aí Deus me levou lá no livro de Isaías. Sabe quem são os cães? Está tendo muito por aí. Já devem estimular em tudo. Já falaram comigo para mudar o meu jeito de pregar. Fala, você só vai alcançar uma multidão maior se você modificar o teu jeito de pregar. Você espanta os outros do jeito
que você prega. Eu só falo o que está escrito, irmão. Não sai da escritura. Sabe quem são os cães? Os que ficam dizendo por aí que nem tudo é o que está escrito. Os que ficam dizendo por aí que tomar um vinho se não tem nada a ver. Os que ficam dizendo por aí que você pode ter 2, 3, 4, 5, 10, não tem problema nenhum. Salomão tinha mais de 100. Os que ficam falando por aí que você pode arrumar uma novinha ou um novinho. Os que ficam falando por aí para não se pregar mais contra a abominação, a imoralidade, a confusão normal animal, como o incesto. Os cães que a Bíblia está dizendo são pastores que perderam a visão de Deus. Quem são esses cães? Está lá no livro de Isaías. Diz: esses cães são gulosos e não se fartam. Quer ver? Deixa eu ver se eu consigo achar uma passagem rápida aqui. Não estou querendo tomar muito tempo, não. Livro de Isaías. Deus me mostrou lá. Diz que eles distorcem as palavras, a palavra de Deus. Eles gostam de bebida fraca, bebida forte. Saem com um montão de moleques que não tem nada a ver. Está no livro de Isaías. Por isso que lá no livro do Apocalipse diz: vai virar de vários cães. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Livro de Isaías. Se eu não achar aqui, não me perdoa. Mas eu tenho anotado aqui. Glórias a Deus. Livro de Isaías. Cadê, meu Deus? Mostra aqui os cães, Jesus. Glórias a Deus. Mas a Bíblia diz que eles vão ficar de fora. Vão ficar de fora. A pregação que a gente prega lá na rádio é uma pregação tão profética que muitos falam até assim: isso precisa mais disso, irmão. Nós estamos num tempo moderno, Jesus está voltando. Precisamos a cada dia liberar tudo. E Deus não mandou liberar. Deus não mandou liberar. Glórias a Deus. Deus mandou continuar pregando, continuar anunciando, continuar bendizendo o nome do Senhor, porque o tempo do fim está próximo. Jesus está voltando para buscar o seu povo, um povo seu especial, zeloso de boas obras, um povo que vai morar no reino dos céus, um povo diferente, que não se conforma com esse mundo, mas anda em conformidade com o reino dos céus. Glórias a Deus. Vamos dar andamento aqui no livro do Apocalipse, irmão. Glórias a Deus. Porque baixar aqui agora, glórias a Deus, o livro de Isaías seria um pouco demorado. Mas me ouve pela rádio, esse sábado da glória que eu vou achar e vou falar lá na rádio lá. Glórias a Deus. De repente, eu vou trazer até uma mensagem concernente a isso. Glórias a Deus. Agora, para achar aqui fica um pouco impossibilitado, mas está lá no livro de Isaías, dizendo que esses cães são gulosos. Mas vamos dar continuidade para terminar. Eu, Jesus, enviei meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração do Davi, a resplandecente estrela da manhã. Versículo 17. O Espírito e a esposa dizem: vem. Quem tem e quem ouve diga: vem. E quem tem sede, vem. Quem quiser tome de graça da água da vida. Jesus mandou testificar essas coisas na igreja, para falar a verdade na igreja. Teve um desse aí que me convidou para um banquete. Glórias a Deus. Muito obrigado, Fábio. Eu pensei que ia ter que esperar chegar a rádio. Varão está ligado, varão conhece a passagem bíblica. É Isaías 56, versículo 11. Estes cães são colossos, não se pode fartar, e eles são pastores que nada compreendem. Todos eles correm para o seu caminho, cada um para a sua ganância, cada um para a sua parte. Ao versículo 12: vinde, dizem eles, daremos vinhos de bebida forte, e o dia de amanhã será como este.
ainda maior e mais famoso. Irmão, vamos falar, muito obrigado, que Deus abençoe. Isaías. E lá no livro de Apocalipse está falando que eles vão ficar de fora. Por isso que Jesus falou que quando chegasse o juízo final, muitos desses iam falar: Senhor, no teu nome nós profetizamos, no teu ministério, curamos os enfermos, fizemos muitas maravilhas em teu nome, expulsamos até os demônios, e agora o Senhor nos vai rejeitar. Aí Jesus: nunca vos conheci. Nunca vos conheci. Glória a Deus. Glórias a Deus. A Bíblia, irmão, é Antigo e Novo Testamento. Tem pessoas que falam assim: o Antigo Testamento não existe mais, agora é só o Novo. Não se precisa mais do Antigo Testamento. O Antigo Testamento ainda está em antiguidade também. Jesus só tirou exagero de homens, tradição de homens. Estavam invalidando a palavra de Deus. Glórias a Deus. Vamos adiante então. Vamos ver se o Antigo Testamento está ou não está em atividade. Vamos ver então. Pragas, que vai falar agora. Versículo 18. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. As pragas que estão escritas nesse livro. Imagine, desde o Gênesis até agora, a quantidade de praga. Muita gente está tirando aquilo que está escrito, porque eu testifico a todo aquele que ouviu as palavras da profecia desse livro. Se alguém acrescentar mais, quer dizer, está acrescentando mais. A palavra de Deus diz uma coisa e estão falando outra. Não se precisa mais disso. Vamos adaptar as coisas. Deus não está mandando adaptar nada. Deus não está mandando adaptar nada. Glórias a Deus. Deus está mandando seguir o que está escrito. Seguir a Escritura. Mas eles estão adaptando tudo. Aí você vê o número desses que estão morrendo. Porque o fogo de Deus, consumidor, está descendo na terra. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Se alguém acrescentar, irmão, uma coisa a mais, as pragas das vidas vai vir. Não adianta nem a gente falar. Se meter a mão onde Deus não mandou, pega até problema sério. Pega até problema sério, porque Deus falou com Jeremias: não olhe por esse povo. Esse povo é rebelde. Está indo contrário à minha palavra. Jeremias: não vou orar. Isso que ele orou foi para o calabouço. Deus permitiu. Passou a prova. Deus te pediu discernimento a Deus de tudo que está acontecendo. O que eu falo aqui, eu falo na rádio mais aberta ainda. A perseguição, às vezes, na minha vida é maior, por causa do que eu falo lá na emissora de rádio. Trabalho há mais de 10 anos, para não me conhece, como locutor de rádio. Há mais de 10 anos. E nunca mudei o perfil da mensagem. Posso ter mudado a minha aparência um pouco. Aí os inimigos gostaram. Eles queriam um motivo, nunca tem motivo para ninguém falar de mim. E agora eles têm. Só que aí eles se esquecem de minha Bíblia. Eu estou fazendo um propósito que está lá em números. Um propósito diferente. Porque eu tenho para mais de 300 gravações. Está tudo online, as 30 gravações. Aí eu pensei assim, vou fazer uma gravação diferente. Senhor. Como é que eu faço para fazer essa gravação? Porque o apóstolo Paulo falou, sou consciente disso. Que é desonroso o homem que eu está pelo grande. O apóstolo Paulo falou. Eu conheço essa passagem dele. Só que o apóstolo Paulo também falou que o
Aí Deus me deu uma direção no livro de Números. Já que você quer fazer, entra num voto de nascer. Não toca em nada nessa vida. Aí eu me separei de tudo quanto é tipo de coisa. Se eu for dedicar ao meu trabalho na igreja, não toco em nada. Aí algumas pessoas que pensam por aparência, como esse caso que aconteceu na minha igreja, o irmão foi lá e falou que ia me envergonhar, me cagar, ainda falou que eu ia cair endemoniado. Ia colocar a mão na minha cabeça e eu ia cair endemoniado. E eu não sabia disso. Só que Deus falou comigo: não serve ao laço, guarda no teu coração. Deus fala assim, nitidamente. Se Deus mandar para entregar recado para quem quer que seja aqui, eu vou entregar. Porque Deus até agora, em matéria de recado, não me falou nada. Só tem falado através da palavra, para me falar o que está escrito. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Quando a gente coloca um propósito, ninguém derruba a gente. Nem o diabo e nem o homem. Quando teve a ocasião de um rapaz aí, eu não vou dizer, o rapaz tirou comigo, olha, eu quietinho na minha, o rapaz veio na minha direção, pegou a sua trambuca e colocou no meu rosto. Falou: essa semana você não passa, vamos lá no meu rosto. E eu falei: ó, baixa a arma que você está mexendo com o sacerdote da igreja, você não sabe por que você está mexendo. Eu não fui da tua cara. Eu falei: abaixa a arma, me respeita, porque eu sou homem de Deus. Aí daqui a pouquinho Deus me deu a visão. E a revelação eu entreguei para ele. E eu falei para ele assim: glórias a Deus. Pode ficar tranquilo, que eu me comprometo com tudo que eu vim falar aqui. Não vai comprometer ninguém. Glórias a Deus. E eu, na direção de Deus, eu falei assim: olha, meu jovem, Deus está mandando eu falar com você o seguinte: você falou que nessa semana eu não passo, mas Deus manda te dizer: se você não entrar para a igreja, eu não vou te ver mais. E ele desarmou, saiu nada. Vou te falar de novo: se você não entrar para a igreja, dessa semana eu não te vejo mais. E ele falou: vamos ver então. Essa semana eu vou te passar. Eu falei: vamos ver então. A semana que ele foi programando para tirar a minha filha, houve um detalhe que aconteceu, arrancar a vida dele. Mas Deus abençoou ele. A Bíblia diz: não toquei nos meus ungidos, não tratei os meus profetas. Todos aqueles prosperarão ao ouvir o profeta de Deus. Se o profeta de Deus falou, pode acreditar, vai se cumprir. E Deus bota a mão dele para cumprir. Deus bota a mão dele. Eu nunca vi Deus não honrar a palavra de quem quer que seja quando você bota com fé a palavra diante. Porque a Bíblia diz que a palavra de Deus prosperará, ainda mais qualquer revelação. Deus abençoe. Poderia dar para a gente ainda não pode. Poderia dar no nosso meio aí. Olha, ele não é doido, mas ele é de Deus. Ele profetizou para mim e falou para a igreja. Glórias a Deus. Os últimos versículos para terminar. Se alguém tirar qualquer palavra do livro desta profecia, Deus tira da sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que estão escritas neste livro. Se tirar, vai perder a salvação. Por isso que eu não usei. Eu fui pela palavra de Deus. Eu conheço a Escritura. Peguei o respaldo que disse: não podemos nada, não podemos fazer nada contra a verdade, a não ser pela verdade. Então fui na verdade e pela verdade. Estou nesse voto com Deus e já estou terminando ele. Já está no final. E eu vi muita coisa acontecendo. Olha, aconteceu isso aí com muita gente. Amigos meus, não vou citar o nome,
Amigos meus lá na emissora de rádio, me abandonaram. Acharam que eu estava louco. Acharam que eu estava fora de si. Acharam que eu estava fazendo coisas que não convêm. E eu mostrei na escritura, tentei mostrar para eles, ó. Falei, irmão, você compreende a Deus, ora por mim. Vocês não estão entendendo o que eu estou fazendo, ora por mim, que eu conheço a escritura. A palavra de Deus não é nem a mais e nem a menos, temos que ir conforme ela mostra. E eles não quiseram acreditar. Não quiseram acreditar. Sabe o que aconteceu? Deus me levou em um monte de lugar, fez um monte de gente se converter, causou curiosidade, porque as pessoas vinham atrás de mim. As pessoas estavam por trás de mim, quando chegavam perto de mim, o Espírito de Deus nos envolvia, se transformava, eles caminhavam para a igreja, e inclusive vinham até mim, fiquei sabendo que você estava na igreja, tem um ídolo atrás de mim, lá da época do mundo, e falou assim, fiquei sabendo que você estava na igreja, ó, agora nós vamos curtir, nós vamos fazer isso, a bebida por minha conta, deixei minha vontade. Quando ele terminou de falar, aí eu entrei na dele para introduzir a palavra. Tá bom, fazer o seguinte, fica por minha conta então a bebida. Domingo, vamos então domingo, a rodada é por minha conta. Ele é mesmo que hora? 7 horas da noite. Logo, você não vai gastar nada, deixa tudo por minha conta. Ele vai ser onde? Lá na minha igreja, na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Tempo da Restauração. Lá é de graça, é rio de água viva, é pregação da palavra. Deus vai te transformar. Aleluia! Aí ele, ué, você não saiu da igreja, mas quem te disse? Qual foi o diabo que inventou isso? Qual foi o homem que inventou isso? Porque eu nunca vou largar esse Deus. Vou perseverar até o fim, porque a aparência humana não afasta a gente. Glórias a Deus! Aleluia! Glórias a Jesus! Deus sabe quem é quem, irmão! Ele sonda a mente e o coração! Se eu tiver aqui de maldade, pergunte comida! Se eu tiver aqui de maldade, de hoje para amanhã eu durmo e não acordo mais! Deus tem recolhido um montão de gente que tem vivido de aparência aqui da casa dele! Como é que pode? O irmão e a irmã uma pensa, está lá no reino da guerra, de repente morreu. Deus conhece, Deus sonda a mente e o coração. Glórias a Deus. Na minha casa de engano não ficará, está escrito. Está escrito, irmão. Alguns, Deus lança de lá fora, para aprender e depois Deus traz para cá de novo. Para poder descer, se humilhar, porque a Bíblia diz: humilhar-vos perante o Senhor seu Deus, e exaltando vos exaltará. Aleluia! Glórias a Deus! Ouça a pregação pela rádio, e você vai ver o que acontece lá. Um pastor, um tempo desse aí, veio me questionar uma mensagem. Eu estava fazendo um detalhe lá na rádio, para avisar os ouvintes, aí não tinha o que falar, me acusou. Que é assim, quando eles não conseguem vencer a escritura, aí eles vêm acusar. Com acusações que não convêm. Eu estava fazendo um detalhe que não sabe o que eu estou fazendo agora. Pode ouvir, que é testemunho que eu estou falando aqui. Eu arrumei uma gravação de um culto de libertação que eu peguei na internet, quando o pastor está fazendo uma oração, quando de repente o espírito maligno se manifesta. Os crentes não querem falar, o demônio tem que falar. Os crentes não querem falar, os demônios estão falando. Glórias a Deus. Acerca da volta de Jesus, o espírito maligno caiu. E não era a intenção do pastor que ia acontecer. Só que o espírito maligno não saiu do corpo do homem quando não falou o que queria falar. E sabe o que o espírito maligno falou? Jesus está perto de voltar, e a marca da besta vai ser introduzida agora. O que é meu, o espírito maligno falou, eu estou levando. E o que é dele, ele está preparando e está levando. Duas preparações. Uma preparação para o inferno e a outra preparação para o paraíso. Aí botei lá, porque no final
Quando o pastor pergunta assim, qual é teu nome, demônio? Aí o demônio diz, Lúcifer. E sai do corpo. Aí o pastor vem me questionar, você é maluco? Os chefes do inferno não possuem ninguém. Fica colocando essa maluquice aí na rádio. Isso aí está assustando. O que tem a ver com isso, irmão? A programação de rádio é minha. Eu faço a programação na direção do jeito que Deus quer. E não tem nada a ver com isso. Aí eu fui na Bíblia, mostrei na Bíblia. Você falou, né? O chefe do inferno não possui ninguém, né? Aí eu mostrei dentro da Bíblia. Aqui, ó. Olha aqui, ó. O chefe do inferno possui. O diabo possui o chefe do inferno. Dependendo do propósito que o diabo queira fazer. Porque o demônio do inferno também faz propósito de destruição. Do mesmo jeito que eles fazem propósito para restauração, eles fazem propósito para destruição. Dependendo do propósito, ele possui quem quer que seja. A Bíblia diz que na última ceia, vocês podem ver que não lá, os 12 discípulos, na última ceia a Bíblia diz, e Satanás entrou em Judas e o possuiu. Jesus viu, mas Jesus não fez nada, porque já era a última hora, era a segunda vez que o diabo, o chefe do inferno, estava possuindo Judas Iscariote. Aí eu mostrei para ele na Bíblia, ele falou, você é maluco? Fica essa maluquice, papai, maluco não, interpreta a escritura do jeito que ela é. Não é nem a mais nem a menos, é conforme está escrito. Aí eu tive que fazer um tempo, porque muitos ouvintes, ele começou a persuadir alguns ouvintes. E alguns ouvintes vêm falar comigo. Olha, você quer saber da verdade mesmo? Ouve agora, sabe agora. Aí eu intitulei o tema Possessão. Está lá na internet, não escondo nada de ninguém. Fizemos a gravação dentro da rádio, fizemos a gravação de áudio e catalogamos tudo. Para depois ninguém falar que estava falando heresia. E pregamos com o tema Possessão. Quem possui quem? E mostrando o Gênesis, o Apocalipse, os demônios, os nomes de demônio, os tipos de manifestação e os nomes deles. Cada pessoa com um tipo de manifestação diferente que está na Escritura, irmão. O diabo não quer que você descubra isso, porque está tudo na Bíblia. Os demônios, a manifestação dos demônios, a perseguição, as doenças manifestam no corpo que são como são manifestações demônicas. Uma mulher de 18 anos com espírito de enfermidade não estava encurvada. O outro era cego, Jesus orou, o espírito saiu e começou a enxergar. O outro era mudo e surdo e começou a ouvir, começou a falar. Tudo está na Bíblia, velho. Está aqui. E o diabo não quer que o ser humano saiba. O diabo não quer. E quando você começa a pregar, quando ele começa a pregar, quando eu começo a pregar, se manifesta o demônio em um outro, se a gente não tiver ligado, a gente pensa que é a pessoa e não é. Às vezes você pode estar conversando com o demônio, pensando que está conversando com a pessoa. Se você tem que ter um discernimento, está muito ligado. Quando Jesus chega, dizendo que era a última hora, o demônio nos mata de Pedro, não faça isso contigo, Senhor. Tenha dó, Jesus, na mesma hora que a visão espiritual, para trás de mim, Satanás. Porque você conhece o mistério dos homens e não os mistérios de Deus. Isso é percepção. Ver aonde o inimigo está. Glória a Deus. Deus possa falar mais forte no meu coração. Glória a Deus. Olha, eu estou vendo a hora aqui, irmão. Se deixar, eu vou até meia-noite. Olha, está um pouco do cara aí, pastor. Glória a Deus. Se deixar, vai até meia-noite. Até quando a mensagem se estender assim, vai direto. Glória a Deus. Por isso, vá pela Escritura. Vá pela palavra de Deus. Não acredite em tudo que você está ouvindo. Se tiver escrito na Bíblia, acredite. Se não tiver escrito, não aceite, porque a palavra de Deus diz: se não for conforme está escrito, seja anátema, é maldição. Está escrito, e não é mesmo. Se acrescentar a mais, as plagas que está escrito aqui, ó, virão sobre a pessoa. Se tirar a sua parte da árvore da vida, vai ser tirado, vai perder a salvação. Não sou só nesse sábado agora. Sábado agora tem uma palavra especial na emissora de rádio para todos os ouvintes. Aquele local lá é local de alerta geral. Glória a Deus. Não é uma balança geral da televisão, não. É o alerta geral.
Silva, glória a Deus, usado aqui poderosamente, aleluia. Irmãos, glória a Jesus, agradecer aqui a presença dos irmãos que aqui estão, glória a Jesus, pastor Oséias, a irmã Rosângela, glória a Deus, que Deus possa abençoar os irmãos, possam retornar mais vezes, glória a Jesus. Eu creio que os irmãos já saem daqui cheios, né? Glória a Deus, aprendeu bastante, nosso irmão aqui nos deu uma lição de vida. Louvado seja Deus, glória a Jesus, aleluia. E domingo temos um culto, né, irmãos? Glória a Jesus. Glória a Jesus. Vamos louvar, vamos orar ao Senhor, então, para acalmar a tempestade. Vamos ficar de pé, vamos estar orando pelo pé, esse trabalho, agradecer a Deus por tudo. Glória a Jesus. Aleluia. Soberano Deus, eterno Pai dos céus, Jesus querido, toma, Senhor, aleluia, as nossas vidas nas tuas mãos, Senhor. Nos espere, Senhor, debaixo das tuas potentes e poderosas mãos. Leva-nos, Senhor, em paz para os nossos lares, Senhor. Livra, Senhor, do homem sanguinário da bala perdida, onde toda espécie de mal. Toma, Senhor, as nossas vidas nas tuas mãos. Toma essas vidas que estão em fora, Pai amado, aleluia. Converte essas almas, Senhor, Jesus amado, liberta, tira, Senhor, do cativeiro, transforma, Senhor, essas vidas. Oh, Jesus, que deixe essas almas, essas pessoas que ainda transportam essas almas, vem transportar a Bíblia. Jesus amado, vem ser pastores, obreiros, missionários, Jesus amado, liberta essas almas, Pai amado, toma, Senhor, pelas tuas mãos, Senhor, Jesus amado, tira do lamaçal do pecado e transforma essas vidas em nome de Jesus, a Deus, em nome de Jesus. Toma essa comunidade nas tuas mãos, Senhor. Ela coloca paz, Senhor, nessa comunidade, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Com vossa cabeça, estenda as nossas mãos, que o grande amor de Deus e a graça redentora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos que aguardam e esperam a vida do Senhor todo dia. Amém. Até aqui é por isso a vitória nossa. Amém. Está terminado em nome